pai chegou a falar com o filho por telefone 20 minutos antes de tudo acontecer. Na ligação seguinte, um policial foi quem atendeu e forneceu a notícia que ninguém queria receber. O primeiro disparo foi no peito e quando a vítima já estava caída no chão, um dos bandidos desceu do veículo e efetuou outro disparo na cabeça. A vítima tinha 60 anos, trabalhava como pedreiro. Francisco Cardoso de Lima não tinha filhos. O local onde seu Francisco foi morto é considerado perigoso, pois à noite fica deserto. Foi exatamente aqui que a vítima ficou. Ao lado do corpo, a polícia encontrou esse boné, chinelas e uma bolsa do homem que foi assassinado aqui. Um plano de fuga muito bem arquitetado. Cada corredor, pátio, entradas e saídas do presídio Alcaçuz estavam registrados nessa cartolina. O plano de fuga chamou a atenção dos policiais. Nós tivemos acesso ao material. Em uma parte diz que a ação duraria apenas 3 minutos e que a guarita em frente ao presídio seria alvo dos fuzis. De acordo com a polícia, quem arquitetou tudo isso conhece muito bem a estrutura do Alcaçuz. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Obrigado pela audiência. Muito boa tarde. Hoje, dia 5 de março de 2015, uma quinta-feira. Assim, com o tempo meio nublado, né? A gente começa o programa de hoje trazendo mais um registro de homicídio em Macaíba. Ontem nós mostramos uma pessoa que foi assassinada a pedradas. E hoje foi encontrado o corpo de um cidadão com mais de 60 anos, pedreiro, que foi morto a pauladas. No ar. A vítima tinha 60 anos, trabalhava como pedreiro. Francisco Cardoso de Lima não tinha filhos. O corpo foi encontrado nesse beco, no centro aqui da cidade de Macaíba. O que chamou a atenção é que ninguém praticamente ouviu o barulho, já que aqui à noite não funciona. Um pouco mais à frente, segundo a própria polícia, a morte pode ter sido por pauladas. Nós encontramos ainda hoje pela manhã essas marcas aqui de sangue. Foi exatamente aqui que a vítima ficou. Ao lado do corpo, a polícia encontrou esse boné, chinelas e uma bolsa do homem que foi assassinado aqui. A delegacia de homicídio esteve no local, fez os primeiros levantamentos, mas informações são raras, muito difíceis numa hora dessas. O local onde seu Francisco foi morto é considerado perigoso, pois à noite fica deserto. Um dos sobrinhos dele, o Lenilson de Lima, conversou com a nossa equipe de reportagem. Ele tomou conhecimento da morte do tio logo cedo. Fui pego de surpresa, até estava em casa e deixar as crianças no colégio. E eu vi a notícia pela televisão. Quando eu vi as imagens do meu sobrinho de costa, eu disse, meu Deus, o que é que meu sobrinho está fazendo ali? Aí, coincidentemente, a minha irmã veio dar a notícia, né? E eu corri para lá. Quando eu cheguei lá, o ITEP já estava praticamente retirando. Aparentemente, as pancadas foram totalmente na cabeça. Eu não sei lhe dizer se foi a pedrada ou foi pauladas. Ninguém sabe exatamente qual poderia ser o rumo de tudo isso, né? Como é que era a vida dele? Uma vida tranquila? Porque a turma disse que ele trabalhava, não tinha antecedentes, enfim. O que pode ter acontecido? Uma vida tranquila, Francisco tinha, meu tio. Pessoa boa, maravilhosa. Pedreiro, trabalhava durante a semana todinha. Quando não estava com um emprego fixo de pedreiro, era pescador. Todo mundo conhecia aquele Macaíba praticamente. Uma pessoa boa, não merecia de morrer dessa forma. Agora gostava de beber nos finais de semana. Para nossa surpresa, uma noite de quarta-feira, ele saiu para beber. Inclusive a gente tem informações que estava bebendo aqui no Conjunto Alta de Souza e desceu para aquele local ali. Que eu não sei o porquê que ele foi fazer ali. Deve ter sido um fato isolado, porque ele não comentava em casa se alguém queria pegar ele, ou se ele tinha algum problema na rua, isso não existia.
Não, com certeza. Não tinha inimizade com ninguém, não devia a ninguém. Morava com minha mãe. Agora estava morando aqui com outra irmã dele agora, recentemente. Não tinha envolvimento com nada. Pessoa boa, maravilhosa. Trabalha do trabalho dele para casa. Francisco Cardoso de Lima morava sozinho no espaço que ele mesmo construiu nos fundos da casa de uma das irmãs, a poucos quilômetros de onde foi assassinado. Logo na entrada, encontramos o material de trabalho, além de um balde com goiamum e caranguejo que ele mesmo pegou ontem. Dentro de casa, mais objetos que Francisco usava na profissão de pedreiro: o relógio e o radinho de pilha, onde ele ouvia os jogos do América. Olha, não sou investigador não, Lenço Perito, mas está tudo se encaminhando aí para um latrocínio, tá? Tudo se encaminhando. Problema de bebê, a família falou também em off, não quis gravar, mas que ele mostrava muita carteira que tinha dinheiro. Aí recebeu, ó quanto é que eu tenho aqui, ô bebê aqui, manda que sou eu. E de repente algum filho ou mãe vendo o dinheiro que sumiu, a carteira não, o dinheiro sumiu, estava na carteira, ele saiu com o dinheiro do trabalho que ele tinha recebido, e ele mostrava sempre quando estava bebendo, quando ia beber. Algum camarada deve ter visto o dinheiro que ele tinha na carteira e foi tomar na mão grande, matando o camarada, que eu disse o sobrinho, acho que é o sobrinho, não merecia morrer dessa forma não. Era um cara trabalhador, e que não dava trabalho a ninguém, tá? Não dava trabalho a ninguém. Agora são 2 crimes em 24 horas com características parecidas. Acredito que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ontem o camarada morto a pedradas e o seu Francisco morto a pauladas. Mas acredito que sejam casos isolados. Pela coincidência, mas sim, casos que não tem nada a ver um com o outro. Um jovem foi perseguido e executado no final da tarde de ontem no bairro Bom Pastor. No ar. O irmão olhava a cena que parecia não acreditar. Há 2 dias a família se reuniu por outro motivo: comemorar o aniversário de 24 anos de Flauber Everton da Silva. O pai chegou a falar com o filho por telefone 20 minutos antes de tudo acontecer. Na ligação seguinte, um policial foi quem atendeu e forneceu a notícia que ninguém queria receber. Testemunhas contam que Flauber foi abordado por 2 homens em uma moto. O primeiro disparo foi no peito e quando a vítima já estava caída no chão, um dos bandidos desceu do veículo e efetuou outro disparo na cabeça. Isolar o local era uma necessidade para a investigação e também para a segurança dos curiosos que insistiam em se aproximar da linha do trem. Segundo a família, Flauber chegou a ter envolvimento com assaltos, mas há mais de 1 ano havia saído da rotina de crimes e trabalhava como mecânico em uma oficina. Mas aí algumas pessoas, talvez, que tinham sido vítimas das coisas erradas, o cara deixou. Será que tinha deixado realmente? Bom, não convém perguntar. O que se sabe até agora de certo mesmo, executaram o cara, uma execução plena. Policiais de Paranamirim descobriram ontem um plano de fuga detalhado e ousado. Bandidos pretendiam resgatar presos de Alcaçuz usando fuzis. Eles pretendiam arrombar os portões e tomar as guaridas. No ar. Um plano de fuga muito bem arquitetado. Cada corredor, pátio, entradas e saídas do presídio Alcaçuz estavam registrados nessa cartolina. O material foi encontrado por uma equipe do 3º Batalhão da Polícia Militar, que após suspeitar de 2 jovens durante um patrulhamento no bairro Liberdade, em Parnamirim, tentou fazer a abordagem, mas a dupla fugiu. E os policiais, ao fazerem uma revista em uma residência do bairro, veio a surpresa. Fazia patrulhamento na favela da Liberdade, para dar mais segurança à comunidade. Então avistamos 2 rapazes em atitude suspeita. Quando avistaram a viatura, pularam para nessa residência, a gente seguimos ele e quando chegou nessa residência, a casa estava abandonada. Eles abandonaram a casa e a gente encontrou esse material. O plano de fuga chamou a atenção dos policiais. Nós tivemos acesso ao material. Em uma parte, diz que a ação duraria apenas 3 minutos e que a guarita em frente ao presídio seria alvo dos fuzis. De acordo com a polícia, quem arquitetou tudo isso conhece muito bem a estrutura do Alcaçuz. A estrutura está bem planejada.
tem estrutura para o morro, tem estrutura para trás das guaritas. Então é muito importante que o pessoal venha pegar esse plano aqui de Alcaçuz, porque esse plano está bem planejado, mesmo mal escrito, mas o planejamento é bem certo. Além do plano de fuga, a polícia encontrou dentro da residência essa arma conhecida como Puma 44, uma certa quantidade de maconha e munições. Outro fato que chamou a atenção da equipe da PM foram 2 identidades encontradas com os materiais, que aparentam ser a mesma pessoa, porém com nomes diferentes. Em uma está Francinete Xavier de Oliveira e outra Joelma Brito Silva. O sargento Clodoaldo acredita que pelo projeto arquitetado ainda existe muitos materiais escondidos. O negócio aí é muito pesado, é uma quadrilha muito grande. Então, pelo plano que está aí de fuga de Alcaçuz, do 5º pavilhão 5, né? Então é o seguinte, o plano de fuga é muito pesado, inclusive usando fuzil. Está aí o que está dizendo no plano de fuga. Primeiro, parabenizar o sargento Clodoaldo e a equipe que conseguiu isso aí num feito inédito. Foram atrás de uma dupla que fugiu e pularam para dentro da casa. Depois conseguiram encontrar todo esse material. É incrível, porque era coisa de cinema. É coisa de cinema. Se acontecesse em 3 minutos... E o cara que planejou, algumas pessoas planejaram, uma delas conhece detalhadamente Alcaçuz, ou é um preso, um ex-preso, ou alguém que trabalhou lá. Ou que trabalha, não é verdade? Ou que trabalha. E na manhã de hoje, autoridades do sistema penitenciário falaram sobre essa ousadia dos marginais. Coloca no ar. Pelo plano de fuga encontrado nessa quarta pela Polícia Militar numa casa abandonada em Parnamirim, os presos seriam resgatados da mesma cela onde foi encontrado um carregador solar de bateria. O local está isolado há 10 dias e os 8 presos já haviam sido transferidos para